Olá, minhas queridas, meus queridos, estamos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins pela Astral TV, sempre levando espiritualidade, artes, né? De uma forma geral, grandes escritores. E hoje eu tenho aqui uma pessoa incrível que vocês vão adorar. Ele é um dos 4 maiores paranormais do mundo. Ele tem o dom da cura, né? Esse dom foi dado a ele por seres, né, de outras dimensões, dos quais ele vai falar hoje com muito carinho. Ele é nascido no Brasil, mas vive em Miami já há aproximadamente uns 20 anos. Ele se formou em Direito, mas chegou uma hora, né, que a espiritualidade bate e fala assim, olha, tá ok, né? Você propõe e a gente dispõe, então você vem para cá e muda o rumo da sua vida. Gente, trabalha muito, a gente fica batendo papo, né, um pouquinho antes, e ele já esteve comigo numa outra situação e atende, assim, 200 pessoas do dia, tranquilinho, né? Não sei de onde que ele arranja tanta energia. Gente, eu falo hoje com Cristóvão Brilho, essa pessoa incrível. Obrigado por mais uma vez disponibilizar um tempo, porque tempo para pessoas como você é aquela história. Se você dá um tempinho para mim, você tirou de alguém, né? Bom, porque é matemática, né? É matemática, é básica. É uma ciência exata, né? E, enfim, eu agradeço pelo convite. Gratidão, eu que agradeço. Enfim, a minha estada aqui tem por objetivo único e principal de alguma forma ser útil às pessoas que compartilharem conosco esse momento aqui. É sobre esse compartilhar. É o que eu falo sempre para vocês que me acompanham, que nos prestigiam, né, com essa audiência. As pessoas que eu trago aqui, elas trazem assuntos que são pertinentes, são relevantes, né, para esse momento que você está passando. Porque não importa o que você está vivenciando, é passageiro, não é? Não existe nada definitivo. Essa questão de a gente escrever em pedras, ainda assim dá para lixar, né? E reescrever. Então, nada é definitivo, a gente pode transmutar tudo, desde que a gente entenda o processo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema, não é? Desses planetas que formam. Inclusive você tem aqui um desenho que eu acho incrível, que é esse desenho aqui, né? Que eu faço questão de mostrar. Isso daqui, explica pra gente. Esse símbolo, ele é um símbolo que eu produzi esse símbolo, eu desenhei esse símbolo, eu tinha aproximadamente, próximo aos 10 anos de idade, eu não sei exatamente quando, mas é um símbolo que foi orientado pelos seres de um sistema chamado sistema de Optia. O sistema de Optia é o sistema de onde vêm as entidades que orientam o meu trabalho. Esse sistema ele é composto por uma estrela e 5 planetas. E esse símbolo, dentro da visão desses seres, representa o universo, o momento do universo, e neles estão contidas todas as energias que, de alguma forma, podem ser úteis aos seres humanos nesse momento e nessa fase tão difícil, né? Difícil no sentido de exigir de nós entendimento, conhecimento, profundidade, comprometimento. Porque talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. E esse símbolo ele traz, através de todos os seus ângulos e cores, características que estão ligadas diretamente a padrões energéticos, padrões vibracionais que têm a ver com a nossa existência. Como, por exemplo, desenvolvimento espiritual, o poder da autocura, a nossa força que deve ser gerada dia após dia para a gente continuar caminhando, a nossa comunicação, o nosso caráter, né? O desenvolvimento do nosso espírito e a representatividade de Deus ali naquele raio lilás. Então esse é o símbolo de Optia. Ele representa e ele pode trazer para nós, primeiro, tudo aquilo que nós acreditamos que é possível. Claro. E segundo, o que ele se propõe através dos padrões energéticos, padrões elétricos, de acordo com as nossas características enquanto seres humanos. Enquanto seres humanos, eu sempre coloco para vocês que eu não creio, né, num Deus apontando o dedinho para cá e julgando, se ocupando da nossa vida.
porque isso seria contra a própria ideia de plenitude, né, e de grandeza desse Deus. Então não tem um Deus olhando para sacanear ninguém nem para premiar ninguém. Mas com certeza tem outras forças olhando por nós, né? Nós entendemos o universo, a vida, a essência do universo. Optia, né? Quando eu digo Sim. nós, eu estou falando em nome de Optia, dos seres de Optia, que são seres que hoje buscam, dentro do conhecimento deles, ajudar a nós, seres humanos, a nos entendermos, nos conhecermos um pouco melhor. Sim. E desempenharmos melhor as nossas tarefas. Mas nós entendemos que o universo ele é nutrido, mantido, gerado por padrões elétricos. Onde existe eletricidade, existe vida. E essa eletricidade, uma vez organizada, ela dá consistência à nossa existência. Isso para nós é Deus. Nós somos uma célula doente. Eu vejo a humanidade doente nesse período. E nós estamos adoecendo uma célula um pouco maior do que a nossa existência, que é o nosso planeta. Então, nós podemos pegar esse sistema e entender como células sadias tentando curar, nos curando dentro desse processo cósmico. É uma visão muito simples, né? Como tudo que se vê em Optia. Optia desenvolve muitas formas de entendimento, mas a mais simples de todas, para que a gente possa entender o nosso papel, a nossa importância, a relevância que nós, seres humanos, temos nesse momento, ou desde sempre, né? Desde que o planeta é planeta, é que assim, nós, seres humanos, nós temos no nosso corpo células. Ou seja, a união de células me gera, me forma, faz eu existir. E eu, você, somos células que fazem o planeta existir. E os planetas, estrelas, astros, fazem o universo existir. Então somos células que, dando continuidade e nos aglomerando, nos juntando a outras células, damos consistência, existência ao universo, que é isso que faz com que a gente exista, na verdade, né? Às vezes eu me divirto com a pretensão humana de querer entender esse universo como um todo e querer dimensioná-lo também, né? Existe um filme infantil que eu gosto muito, que na verdade não é um filme infantil, acho que todas as idades gostam muito, que chama Homens de Preto. E tem uma hora que tem uma criança que tem um saquinho de bolinhas de gude. Só que as bolinhas de gude são, na verdade, seriam galáxias dentro de invólucros de vidro. Então você vê aquilo e você fala, opa, peraí, né? Deixa a gente pensando, né? Então nós estamos fazendo parte de um corpo e esse corpo pode fazer parte de um universo muito maior, que pode fazer parte de um universo muito maior. E essa dimensionalidade que as pessoas buscam é um pouco da nossa ingenuidade, né? Só existe o meu canto, só existe isso. É assim, né? A gente, assim, na minha caminhada, eu tive a oportunidade de ver muitas coisas, vivenciar muitas coisas, participar de muitas coisas. E hoje, na altura da minha vida, depois de caminhar e me dedicar integralmente há mais de 50 anos a tentar ajudar as pessoas, eu pude entender, eu pude perceber que o grande mal que nós enfrentamos hoje é de não admitirmos em nós a importância que temos para o equilíbrio do universo. Nós nos julgamos pessoas muito pequenas. Ou muito grandes, às vezes. Enfim, mas nesse particular, é assim, nós falamos que somos apenas pequenos grãos de areia no universo. Ou seja, de uma certa forma, o que eu quero dizer com isso? Que eu não vejo em mim competência, conhecimento, recursos para ser algo além de um grão de areia. Apesar que um grão de areia também depende do lugar que ele estiver, né? Misericórdia, um grão de areia no olho a questão... desequilibra todo um organismo. Exatamente. E a questão é que paralelo eu traço para avaliar
A minha dimensão, né? o que eu sou. Espiritualmente. Né? E isso mostra o equívoco que nós estamos vivendo a respeito de nós mesmos. É o caso quando você vê uma criança, por exemplo, erroneamente possuída por um demônio, erroneamente possuída por uma coisa. Você vê uma criança tacar fogo numa casa, subir na parede de costa igual uma aranha. Aí você fala assim, qual é a dimensão do poder da energia? Qual é a dimensão desse poder, né? Porque uma mãe levantar um caminhão para tirar um filho de baixo, qual é a energia que tem ali? Então, nós somos muito maior do que nós imaginamos. A gente só não tem a grandeza da nossa ignorância, às vezes, né? Que são coisas separadas. E assim, se você não quer se dar a importância que você tem, seja pelo motivo que for, Claro. Porque tem pessoas que às vezes não têm recurso para alcançar o conhecimento, às vezes a pessoa não tem uma vida tão sofrida, tão difícil, que não lhe sobra tempo, ou não sobra tempo, ou ela não vê, ela não reconhece a necessidade de buscar esse autorreconhecimento. É óbvio que a gente tem o dever de nutrir essa pessoa, mas a gente não tem o direito nem o dever, diante desta pessoa, tentar se autoconhecer, colocar ela num lugar que não pertence a ela. Ah, sim. Porque se eu faço isso, eu trago essa dificuldade para ela, para que eu seja a facilidade que ela está procurando no planeta. E ninguém é isso. Se eu faço isso, é como eu sempre digo no Namastê, né? Eu deixo de reverenciar o Deus que habita nela e a energia que habita nela e passo a ser um controlador, né? E não é a minha função sobre a Terra. Exato. Vamos imaginar, Ivan. Nós vamos seguir nesse assunto dentro de um minutinho. Okay. Eu preciso fazer um pequeno intervalo, mas não saiam daí, porque o assunto só começou, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né? Mais um pouco aqui com o nosso querido convidado de hoje. Gente, eu falei já a princípio que ele é um dos 4 maiores paranormais do mundo, mas eu não disse o principal, que ele trabalha especificamente com cura, né? Essa é uma matéria de um jornal norte-americano, né? Onde eles fazem dão esse título, na verdade. Os americanos gostam muito de elencar, né? Os principais tópicos de vários aspectos e eles não fariam diferente com a questão da paranormalidade. Agora, eles têm uma coisa de seriedade, né, gente? Porque, diferente do que acontece no Brasil, lá tudo, se você dá um passo torto, né? Processo lá come solto. Então, quando eles põem alguma coisa, eles estão embasados, eles sabem o que estão falando. Essa aqui é uma reportagem de uma matéria já dentro de um jornal brasileiro, Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil, que é um jornal carioca, não é isso? Mas eu acho que esse jornal não existe mais. É porque mas eu tô velho, né? Também tem isso. A gente já viveu um pouquinho, né, querido? Então, é da vida. Então, ele trabalha especificamente com cura. Então, ele vai falar pra gente agora, nos próximos minutos, como é esse trabalho. Vai falar sobre 6 seres interessantíssimos desse sistema que ele acabou de citar. E vai falar também no processo de umas placas de cobre, onde sintetiza muito desse
é como se fosse uma referência dessa cura. Ele vai explicar direitinho para vocês, que agora é com ele. E o Cristóvão, explica para a gente, Cristóvão Brilho, como é que funciona isso? Vou explicar. Vou tentar resumir e ser bem pontual. É assim, esses seres são seres que orientam o meu trabalho desde que os meus primeiros contatos foram feitos aos 2 anos de idade. E de lá para cá, então, dando um salto até agora, são seres que vêm de um sistema chamado Sistema de Optia. Esse sistema, ele é composto por uma estrela e 5 planetas. Cada um desses planetas funcionam desenvolvendo sistemas entre eles para que eles possam compartilhar conhecimento, tecnologia com outras civilizações, na medida em que isso seja possível e necessário. Então, as características de cada um desses planetas se assemelham às situações que nós vivemos aqui no planeta Terra. Então, explicando melhor, nessa estrela existe um ser chamado Turian. Turian é como se fosse o gerente, o gerenciador de todo esse sistema, onde os 5 planetas seguem orientação, seguem um processo disciplinar, seguem um sistema de orientação de desenvolvimento, e cada planeta desenvolve por si um aspecto direto e muito único. Cada planeta tem a sua função, tem a sua especialidade. E como eu disse, cada planeta está ligado a uma forma de funcionamento no planeta Terra. Há um sistema no planeta Terra, vocês vão entender melhor. Por exemplo, o Optia número 1, tudo que se trabalha em Optia número 1 está ligado ao que se assemelha no planeta Terra às energias que representam o equilíbrio físico, ou seja, o que nós chamamos aqui, entre aspas, de cura. Sempre abrindo um parênteses, quando se fala de cura, que em Optia não se tem absolutamente nada contra a medicina convencional e nunca vamos desaconselhar que a pessoa vá ao médico, que a pessoa tome os seus medicamentos. A intenção é simplesmente agregar ajuda, agregar benefício. Então, dito isso, o ser que vive e que foi designado a representar a Optia no planeta Terra chama-se Fire. E as atividades do Fire se assemelham às atividades de um médico no planeta Terra. Então, quando nós fazemos trabalhos de atendimento ao público, cujo objetivo principal é o equilíbrio da energia física, Fire é o nosso médico espiritual. Optia 2, nós temos o Antaurus. Optia 2 se trabalha tudo o que significa e se assemelha à justiça aqui no planeta Terra. Então, se eu estou checando alguém, se eu estou atendendo alguém que existe problemas ligados à justiça, não justiça só da corte, justiça de uma forma geral, justiça de atitude, justiça de sentimentos, traumas, mágoas, enfim, Antaurus é o ser que vai orientar. Número 3, nós temos o planeta que trabalha as questões emocionais, os desequilíbrios, o desenvolvimento da mente, a busca pelo autoconhecimento. O ser designado chama-se Ziane. Optia 4, nós temos a verdade. Em Optia 4 se trabalha a verdade. E o ser que vem para fazer a avaliação do comportamento vibracional chama-se Gregor. Então, tudo que está ligado à verdade é orientado, acompanhado e desenvolvido pelo Gregor. E em Optia número 5, nós temos o Rio, que trabalha a organização da vida atual no planeta Terra. Isso se desenvolve em cada um desses planetas e é trazido para o planeta Terra, para o dia a dia dos seres humanos, sempre com a intenção direta, com a intenção objetiva de mostrar para aquela pessoa que quem precisa resolver e buscar o autocaminho, a autocura, a autoorientação é a própria pessoa. Ninguém vai viver a vida dela e ninguém vai prometer para ela aquilo que ela não acredita que pode alcançar. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, a gente tem algumas atividades, alguns tipos de atendimento, como a cirurgia espiritual, nós temos enfim, são vários atendimentos, mas eu quero focar aproveitar esse tempo para poder explicar para vocês um pouquinho mais sobre como nós chegamos, quais são os caminhos que nós trilhamos para poder, de fato, entre aspas, tentar ajudar uma pessoa.
nos nossos atendimentos, o que nós avaliamos? O ser humano, quando ele encarna no planeta Terra, ele traz no inconsciente dele todas as experiências vividas em todas as vidas desde a sua primeira encarnação. E como é que nós chegamos lá? Nesse inconsciente, cada ser humano, ele traz uma sequência de 21 símbolos. Esses símbolos armazenam informações de todas as existências desse ser humano. Então são 21 símbolos. Só que esses 21 símbolos, eles trazem cada símbolo mais uma carreira de 21 subsímbolos. Então cada símbolo tem mais 21 subsímbolos. E cada um desses 21 subsímbolos tem uma linha de símbolos que são esses os símbolos usados para essa encarnação no ser humano, na Terra, no planeta Terra. Por quê? Porque esse ser humano ele pode estar em algum outro planeta, em alguma outra dimensão, necessariamente ele não está na Terra. E nessa cadeia de símbolos estão ali todas as experiências daquele ser, independente do planeta onde ele esteja. Mas como a gente está no planeta Terra, aqui, para nós podermos orientar uma pessoa e tentar ajudá-la, nós identificamos esses 7 símbolos, que são símbolos ligados ao que acontece de fato na vida da pessoa enquanto ela está encarnada. Ou seja, é muito objetivo o trabalho. E quais são os símbolos? Um símbolo representa família, o outro símbolo representa amor, o outro símbolo representa a evolução, a prosperidade da pessoa, o outro símbolo representa a vida atual, o que ela está vivendo agora, o outro símbolo representa as vidas passadas, as experiências passadas, e a última vida, e o último símbolo representa a cura, a autocura. Então, esses 7 símbolos, eu falei os 7, não falei? Esses 7 símbolos, eles são identificados através de um trabalho, onde eu, avaliando, quem sou eu, né? Deixa eu consertar. Onde as entidades, avaliando as energias dessa pessoa, nela, num estado de repouso, a gente coloca um cristal na testa dessa pessoa, com um pano branco sobre ela, e imediatamente o inconsciente dessa pessoa faz brotar os símbolos que representam os assuntos, os caminhos que as entidades devem seguir para poder ajudar aquela pessoa, gerando um padrão de vibração, gerando uma carga elétrica compatível com a necessidade dela, onde ela será nutrida e, consequentemente, ela vai alcançar níveis de equilíbrio, onde, por consequência também, as coisas vão reverberando a favor dela e aí muita coisa pode mudar. Muito embora não podemos garantir que a vida dela vai mudar, eu já vi muita vida mudar. Isso porque depende do que ela crer. Que crer é criar e o que ela aceita também. E se ela aceitar, não tem como. Você tem um processo que são umas plaquinhas, né? Você tem como mostrar para mim? Você não tem nenhuma delas, mas você acha que você tem uma foto dela. Eu tenho uma foto aqui. Essa plaquinha... Nós temos só 2 minutinhos, mas dá tempo da gente falar sobre. Olha, eu vou mostrar aqui na câmera do meio. Eu posso ir falando? Pode, por favor. Essas plaquinhas são plaquinhas de cobre. O que significa isso? Existe um trabalho específico que a gente faz, que é identificar para a pessoa que quiser, obviamente, os 7 símbolos dela. E esses 7 símbolos, eles nunca são iguais a nenhum outro ser humano na superfície do planeta Terra. Então, uma vez esses símbolos identificados, essa pessoa passa a usar esses símbolos com a intenção de desenvolver nela aquelas aptidões, aquele conhecimento, acessar informações, enfim, fazer o que ela acredita que é possível. Sempre, né, reforçando o que ele sabiamente colocou, né? Cristóvão é uma pessoa, Rodrigo é uma pessoa consciente, né, responsável. Então veja bem o que foi colocado aqui para que não fiquem dúvidas, né, Cristóvão? Sim. Aqui não se questiona a medicina, né? Aqui não se questiona a ciência. Aqui a proposta é um trabalho integrativo que vem somar. Então, continue tomando seus remédios, continue fazendo os seus tratamentos, porque não adianta você ir lá no Cristóvão com a sua perna quebrada, porque ele vai mandar você para o médico consertar ela com gesso.
né? Não adianta certeza. você chegar lá precisando de uma cirurgia de emergência, porque não é pronto-socorro, né? Você tem que avisar essas coisas, né? Porque as pessoas às vezes viajam, né? Numa situação, se pode ser muito mais do que você imagina, mas às vezes tem coisas que podem ser resolvidas de uma forma prática. E tem que ser resolvido de uma forma prática. A medicina é a mão de Deus sobre a humanidade, sobre o universo. Tudo tem uma direção, tudo tem um porquê, um para quê, um por onde, né, gente? Então vamos deixar bem claro que aqui nós estamos falando de cura integrativa, autocura, nós estamos falando de um outro universo, nós não estamos falando de medicina. Não é isso, Cristóvão? Não, de jeito nenhum. Né? Apesar de nós acreditamos que podíamos, em algum momento, caminharmos de mãos dadas. Sempre de mãos dadas. A questão é que quando nós falamos de cura, nós falamos uma cura num outro patamar, numa outra esfera, de doenças que ainda não se aproximaram do corpo físico, de doenças que, apesar de estarem no corpo físico, têm que ser trabalhadas também curando os corpos que elas vieram adoecendo antes, porque você não pensa que a doença despencou no teu corpo. Sim. Ela adoeceu 10, 12 corpos para lá e vem adoecendo, vem apodrecendo. Essa é a palavra. Quando uma doença já está instalada, ela já veio destruindo muita coisa. Então o médico vai tratar do doente, porque da doença. O que a gente muitas vezes faz é tratar do paciente, que é diferente de tratar da doença. Quem trata de doença é médico, a gente trata do paciente. Concorda comigo, Cristóvão? São coisas separadas. Existem comportamentos que são extremamente curativos dentro do olho, dentro da visão da medicina convencional, que é a capacidade que você pode ter de ouvir uma pessoa. Sim. Que é a capacidade que você tem de acolher uma pessoa. Que é a capacidade que você tem de abraçar uma pessoa. Que é a capacidade que você tem de agir corretamente com uma pessoa. Tudo isso dentro do mundo espiritual são medicamentos vibracionais poderosos. São bênçãos, né? São bênçãos. E a gente vê isso. Eu que tive carreira dentro do hospital, a gente vê a diferença de um paciente para outro, né? Como um paciente lida com aquilo, como o outro lida com aquilo, como esse se cura e como esse vai a óbito na mesma situação ali, mas são seres individuais e têm seus pensamentos, têm a sua forma de agir. Só eu não sei nem como agradecer mais uma vez você aceitar um convite meu. Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima e muita gratidão por compartilhar conosco aqui na Astral essa experiência linda de vida, esse comprometimento, né, com a vida espiritual e trazendo essa realidade, né, ao invés de quem vem aqui para fazer guerra, vem pesquisar, vem nada, você fala de seres que vêm aqui, seres de luz que vêm aqui simplesmente nos auxiliar, vem aqui, né, cuidar da gente. Então, isso é maravilhoso e eu sou muito grato a você, Cristóvão Brilho. Muito obrigado mesmo. Gratidão eterna por isso. O meu compromisso é com a informação. Então, eu sempre vou descobrir e arranjar um tempo para poder informar. E eu queria finalizar, por favor, dizendo que, primeiro, agradecer o convite e, segundo, dizendo para você que está me ouvindo aqui agora, que tudo que foi dito aqui, entenda com todo o respeito. São crenças pessoais. Vocês podem não acreditar em absolutamente nada do que foi dito. Eu só peço a vocês que, mesmo não acreditando, tirem um tempinho e pensem sobre isso. É só isso. Fiquem em paz e um feixe de luz. Cristóvão Brilho, acho você em todas as redes sociais, né? É só Cristóvão Brilho na Instagram, Facebook e YouTube. Mais uma vez, que bom, né? Que bom que nós podemos acrescentar mais um pouquinho de conhecimento, né, dentro do nosso baú eterno, que somos eternos aprendizes. Um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo no coração. Até semana que vem.